Como alternativa à nossa aula de catecúmenos nessa escola dominical do dia 29 de março, gostaria de apresentar aqui um capítulo de um excelente livro chamado A Reforma Espiritual do D.A. Carson. Está na segunda edição da nossa editora Cultura Cristã. Fala sobre a oração, as prioridades do apóstolo Paulo nas suas orações. O primeiro capítulo deste livro, ele trata a respeito das lições da escola da oração. E ele apresenta 8 lições. 8 lições. Eu gostaria de pensar um pouquinho com você a respeito delas. Sobretudo se você achou que a nossa aula foi muito histórica, foi muito dados que talvez não ofereça o alimento espiritual que você julga estar precisando no momento de crise, de dúvida, de tragédia e de uma expectativa de uma tragédia maior, talvez isso possa lhe ajudar um pouco mais. Primeira lição da escola de oração. Muitas orações não são feitas porque não planejamos orar. Alguém disse certa vez: quem falha em planejar está planejando falhar. Se não tem algum momento específico, se não existe um horário específico, se não existe um hábito formado, dificilmente você vai orar. Seja em público, seja em particular ou no pequeno grupo. Nós encontramos que Jesus tinha um costume diferente. Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A forma verbal deste verbo, a forma como está escrito, ele se retirava para lugares solitários para orar, significa que ele tinha o hábito de se retirar para lugares solitários para orar. Ele tinha o costume de fazer isso. Ele se planejava para orar. Embora o versículo anterior, olha o que está escrito. Porém o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava. Olha aí a ideia de algo que levaria ao entendimento que Jesus ia parar tudo que ele estava fazendo para atender aquelas multidões, quando na verdade ele para tudo que ele está fazendo com as multidões para orar. Por quê? Porque a oração ela era planejada por Jesus. Jesus planejava orar. Muitas orações não são feitas porque não planejamos orar. Nós não nos organizamos, nós não temos horário para orar, nós não temos lugar para orar, nós não temos ambiente para orar, então a gente não ora. E agora então que muita gente só orava quando estava no culto, agora não ora mesmo, agora acabou, agora é só no final da quarentena. Não tem como, você tem que se planejar, você tem que se organizar para orar. Segunda lição. Adote maneiras práticas de impedir que sua mente vagueie. Adote maneiras práticas de impedir que sua mente vagueie. Isso significa o quê? Você começa a orar e você é dona de casa, não sabe o que vai fazer no almoço e está lá em oração. Ó Senhor, abençoa o pessoal que está sofrendo coronavírus, abençoa o emprego do meu marido, abençoe meu próprio emprego, abençoe meus filhos na escola. O que eu vou fazer mesmo para o almoço? Eu acho que tem jiló no congelador. Jiló no congelador? Não, tá no congelador é carne. Será que eu tirei a carne ontem à noite? O que nós vamos comer hoje? Então, Senhor, eu continuo abençoando, aí o seu cérebro fica apontando, ó, oração, oração, depois você cuida do almoço. Isso vale para tudo na vida. Na verdade, estou fazendo uma ilustração para aquela mulher que está orando, mas está preocupada com o que vai fazer no almoço, mas tem a criança, mas tem um adulto homem, mas tem um avô, tem uma avó, tem um trabalhador que começa a orar e a mente começa a ir para os seus caminhos. E aí ele para de orar e começa a pensar em outras coisas. Então, existem algumas estratégias para isso não acontecer. E a principal estratégia que eu gostaria de trazer aqui é você orar com a luz do texto bíblico que você vai ler. Você lê a Bíblia e depois você ora. E aí a sua oração fica centrada naquilo que você leu, pelo menos no primeiro momento, antes de você interceder pelas outras pessoas. Aí você vai falar para Deus o que você aprendeu naquele texto. Você vai falar para Deus o que aquele texto mandou você corrigir sua vida e você tem que corrigir. E aí você confessa que você não está fazendo aquilo que o texto manda você fazer. Aí você vai pedir a Deus
que você vai pedir à luz daquele texto? Aí você vai, então, depois disso, fazer as suas petições e as suas intercessões. Mas antes você vai focar no texto bíblico. Ou seja, concentra a sua oração com a leitura da Bíblia. Nós recentemente compartilhamos com os irmãos um plano de leitura. Você pode seguir aquilo à sua maneira. Você pode ler apenas um capítulo, porque você prefere ler com profundidade ao invés de ler muitos versículos e não entender. Então, faz do seu jeito. Mas é importante que você faça alguma coisa. Essa é uma das maneiras. Vou ficar só nela por enquanto, tá certo? Terceira lição. Em vários períodos da sua vida, desenvolva, se possível, um relacionamento de oração com um companheiro de oração. Se você for casado e escolher um companheiro de oração do sexo oposto, assegure-se que essa pessoa seja o seu marido ou a sua esposa. Caso contrário, então você pode aí procurar um companheiro de oração do mesmo gênero para você orar junto. De preferência, alguém que possa te fazer também melhorar um pouquinho na sua oração. Não simplesmente alguém que você vai viver empurrando, mas alguém que de vez em quando vai também te empurrar. Não apenas uma pessoa que você vai viver jogando para cima, mas alguém que também vai de vez em quando te jogar para cima no momento que você vai precisar. Ok? Se você sabe orar, porém, considere a possibilidade de procurar outra pessoa para ensiná-la. Por ensinar, eu não quero dizer dar lições, mas dar exemplo. Você vai orar com ela. É isso. Comunicando um relacionamento de companheirismo na oração. Os irmãos percebem que nos evangelhos, Jesus Cristo está chamando seus discípulos para orar. Recentemente eu preguei a respeito do Getsemane. Jesus chamou os discípulos para orar com ele. Olha que coisa interessante. Jesus está ensinando seus discípulos a orar, orando. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Isso também te obriga a orar mais, porque você vai acabar lembrando sempre que você precisa ensinar outra pessoa a orar, você vai acabar orando. Mas tome cuidado com as pessoas com que você vai escolher orar. Existem algumas regras básicas para você escolher as pessoas com quem você vai orar. E aqui eu quero compartilhar alguma. Primeiro, aqueles que concordarem em participar devem fazê-lo toda semana sem falhar e sem reclamar, por um determinado período de tempo. 6 meses, por exemplo. A exceção, é claro, das circunstâncias imprevistas, tais como enfermidade. Eu não vou ficar reclamando, tem que orar e tal. Não. Oração não é um dever assim, que nós devemos orar, mas é algo que nós devemos orar com alegria. É algo que deve ser feito com boa disposição. 2. Elas devem ser cristãos sem qualquer sombra de partidarismo, de amargura, de ressentimento ou de fingimento de suas vidas. A pessoa tem que ser crente. Em outras palavras, elas devem ser caracterizadas pela integridade, pelo amor genuíno, por outros crentes, até pelos mais desregrados. E em terceiro lugar, elas não podem ser fofoqueiros, porque se você conta um negócio para uma pessoa para orar e ela espalha para a igreja toda, ou pior ainda, para pessoas fora da igreja, aí não dá. Certa vez eu estava ouvindo, alguém chegou para mim, preocupado para eu orientar determinado irmão dentro da igreja, dizendo o seguinte, que estava num supermercado e ouviu 2 membros da nossa igreja falando mal da nossa igreja para um espírita. Aí você chama essa pessoa para orar e fala todos os seus problemas para essa pessoa para ela orar por você. O que você acha que ela vai fazer? Fofoca. Então, cuidado com o fofoqueiro. Alguém já disse que muitas das fofocas da igreja nascem nas reuniões de oração. Porque as pessoas abrem seu coração e quem está do lado, ao invés de ouvir para orar, ela ouve para fofocar. Então, cuidado quem que você escolhe para orar. Se você sabe que a pessoa é fofoqueira, zíper na boca. Ora assim, com discrição e ora com prudência. Isso, infelizmente, tem que ser feito, irmãos. A gente, assim, esperava e espera que todo mundo tenha maturidade cristã e vai crescendo nessa maturidade, mas nem todo mundo tem. Então, vamos vigiar. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. 4ª lição. Escolha modelos, mas escolha-os bem. Aqui, meus irmãos, eu como pastor, pelo menos eu tenho acompanhado e eu mesmo penso assim. É quase uma confissão para um fofoqueiro falar para aí, ó, cuidado então. Nem precisa contar, tá no YouTube.
A gente fica escolhendo modelos de pregadores. Nós, os pastores, se os outros colegas não fazem, eu pelo menos faço. Modelos de pregadores assim para aprender com eles. Aí a gente fica vendo pregações do Hernandes Dias Lopes, do Tim Keller, do Augusto Nicodemos, do Jeremias Pereira, do reverendo Adair Sandoval, e de outros tantos excelentes pregadores que nós temos sobre o Brasil, de hoje, de ontem, do Brasil e fora do Brasil, Tim Keller, D.A. Carson, aliás, ó, aqui, ó, aquele D.A. Carson, Mark Dever. Os irmãos percebem que eu gosto também dos batistas, né? O que acontece? A gente tem muito modelo para aconselhamento bíblico, temos modelos para pregação, temos modelos de dar boas aulas de escola dominical, temos modelo de liderança, inclusive, mas nós não temos modelo de oração. Você tem modelo de oração? Nós não temos modelo de oração. E isso é interessante, porque a gente precisa ter modelo de oração. Os discípulos tinham em Jesus um modelo supremo de oração, mas nós precisamos ter modelos de oração e precisamos buscar pessoas que nos inspirem a orar. Eu, particularmente, compartilho que eu leio a respeito de pessoas que oravam bastante. Bastante eu quero dizer com qualidade e com regularidade. E não basta uma pessoa assim orar 3 horas num dia e nunca mais orar no mês seguinte. Tá entendendo? Às vezes ora muito tempo. Ou então ora, terminou de orar, pede a Deus, clama a Deus, levanta da oração e briga com todo mundo. Arranja contento com todo mundo. Chega na igreja, briga com a pessoa que te recebe na porta, até o pastor, passando por todo mundo que está no caminho. É um modelo de oração difícil. As palavras podem ser até bonitas, mas é complicado seguir um modelo desse. A gente não se inspira. Modelos têm que ser inspiradores. O primeiro grande modelo você tem que encontrar na Bíblia é o modelo de Jesus. Se Jesus para de atender as multidões de enfermos para orar, é porque a oração é importante. É porque a oração deve ser feita. Se Jesus precisava orar, nós então, quanto nós precisamos orar? Né? Bem mais. Escolha um modelo, escolha alguém que ore bastante, escolha alguém que ore com regularidade, escolha alguém que ore e seja uma oração transformadora primeiro dele próprio. Que a pessoa chega angustiada para orar e sai da oração e a angústia ficou lá, nos pés de Cristo. Escolha alguém e escolha bem um modelo de oração. Escolha bem, mas lembrando que ninguém é perfeito e ninguém é um modelo perfeito. Até os modelos bíblicos, inclusive do próprio apóstolo Paulo, são modelos imperfeitos. Então, escolha o modelo, mas escolha sabendo que este é um modelo imperfeito e o único modelo perfeito é Jesus. Escolha na sua casa, escolha fora da sua casa, escolha na igreja. Escolha um modelo de gente crente, de gente cristã, de gente que busca na oração conforto, consolo, intercessão pelos outros. Quinta lição. Tá anotando aí? Quinta lição. Desenvolva um sistema para suas listas de oração. Eu queria até deixar aqui minha gratidão ao Carson. Se ele em algum momento assistir ou ficar sabendo desse vídeo, eu queria dizer que eu agradeço bastante a sua escrita. Obrigado por ter escrito esse livro, obrigado também ao Tim Keller por ter escrito o livro sobre oração. São clássicos, são livros para ser lidos hoje e daqui a 500 anos. São clássicos sobre oração. Desenvolva, quinta lição, desenvolva um sistema para suas listas de oração. Desenvolva um sistema para suas listas de oração. Como é que você vai fazer? Você vai escrever, você vai ter uma pasta, você vai ter um fichário, você vai ter notas. Como que você vai fazer? Escolha o que você vai fazer, mas faça. Pega uma agenda. A Igreja Presbiteriana do Brasil, as agências missionárias têm calendários que você pode marcar lá um dia para cada uma dos missionários por quem você está orando. Escolha uma maneira e faça com consistência. Lembrando que as pessoas, você precisa orar por elas, de fato. Você precisa interceder por elas. Todos precisamos de oração. Eu preciso das suas orações. Eu preciso que você ore por mim. Você precisa das minhas orações. Você precisa que eu ore por você. E assim vai. E use essas listas, né? Às vezes a gente faz a lista, mas a gente não usa. Deixa ela guardadinha aqui. Falando nisso aqui, eu tenho um caderno de orações.
Eu tenho minha lista particularmente aqui, ó. Não vou ficar mostrando aqui, ó. Tem aqui, ó, lista de oração. Aí quando Deus atende, eu risco. Nossa, pastor, tem um monte de coisa que não está atendida. Claro que eu estou orando pelos grupos de discipulado, isso aqui não posso riscar. Escola dominical, só quando acabar a escola dominical eu vou riscar. Até lá vai ficar aqui. Coral, ó, tem que orar por coral para sempre, né? São listinhas de oração. Faz do seu jeito. Faz como você quiser aqui, ó. Lideranças de grupo discipulado. Aí eu risco aqui quando a pessoa deixa de ser líder, se muda. Eu coloco o nome dela em outro lugar, mas não coloco nessa. Grupo de discipulado. O meu primeiro grupo, por exemplo, aqui. Aí eu vou riscando, depois eu ponho outro grupo, depois eu ponho alguns sonhos. Arranja seu jeito. Pode ser uma agenda, pode ser um caderno, pode ser um calendário, pode ser uma notebook. Ó, mas notebook mesmo, não é igual laptop nosso, não. Notebook, caderninho de notas. Sexta lição. Combine louvor, confissão e intercessão. Mas quando interceder, tente ligar o máximo dos seus pedidos às Escrituras. Eu vou aqui trazer até uma observação. Não sei se você concorda com isso, não sei se você discorda, mas eu vou dizer que eu concordo com o Carson nesse ponto. Uma vez eu estava orando na igreja onde eu cresci, seu antigo templo. Lembra até agora? Estava orando no púlpito, estava de joelho nas cadeiras do púlpito. E aí a pessoa que estava orando comigo, uma irmã muito amada, ao término da minha oração, ela veio dar um feedback da minha oração. Tem isso ou não tem? Tem. De vez em quando as pessoas dão um feedback da oração do outro, né? E a gente agradece até quando esse feedback ajuda-nos a crescer. E também quando é um feedback que a gente acha que não tem razão, também ajuda a gente a crescer, porque a gente para pensar se aquilo que a gente está fazendo realmente é certo e por que é certo. Então, essa pessoa disse o seguinte para mim: Felipe, quando você for orar, você não precisa ficar mencionando os versículos bíblicos. Deus inspirou a Bíblia. Ele é o autor da Bíblia. Eu achei essa opinião uma opinião muito boa. Só que hoje eu acho que é uma opinião errada. E é o Carson que está falando exatamente isso. Por quê? Quando a gente ora usando a Bíblia, a gente está se organizando na nossa conversa com Deus. A gente está avaliando se aquilo que a gente está pedindo, a gente pode pedir. É certo a gente pedir. Você quer saber se um pedido é certo, se um pedido é errado? Vá na Bíblia e veja se as pessoas oravam por isso também. As pessoas oravam por isso? É certo orar por isso? É algo que Deus quer que aconteça? É algo que Deus não se importa? É algo que para Deus é indiferente? Então você vai fazer esse tipo de avaliação quando estiver orando. Você vai orar assim: ó Senhor, eu estou te orando por isso porque a tua palavra me manda orar por isso. Eu estou te orando para ser cheio do Espírito Santo porque a tua palavra manda eu ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei outro jeito de ser cheio do Espírito Santo senão orando. Então o Senhor me enche do Espírito Santo. Ó Senhor, a tua palavra diz que para quando a gente não tiver sabedoria, e se tem uma coisa que a gente não tem, é sabedoria mesmo. Então eu estou pedindo sabedoria, porque a tua palavra em Tiago diz que eu tenho que pedir sabedoria. Então eu quero pedir sabedoria. E a tua palavra diz que se eu pedir sabedoria, o Senhor vai me dar. A tua palavra também me ensina que a oração da fé curará o enfermo. Então eu estou orando para que esse enfermo seja curado. E a tua palavra diz que quando a pessoa estiver enferma, eu chamar os presbíteros, eles vão orar. E o Senhor vai ouvir. E o Senhor vai ouvir a minha oração. É sempre que Deus vai atender o meu pedido? Não. Mas é certo que às vezes ele vai pedir a minha oração, atender o meu pedido? É. É certo que ele pode fazer um milagre hoje? É. Você sabe se ele vai querer curar aquela pessoa? Não, não sabe. Eu não sei. Então o que a gente tem que fazer? Tem que pedir. Tem que pedir. Às vezes Deus não quer curar aquela pessoa, por quê? Porque se Deus curar aquela pessoa, ela vai fazer as mesmas coisas, ela vai cair nos mesmos erros, ela provocou aquela enfermidade, ou então aquela enfermidade é para a glória de Deus, e Deus está sendo glorificado na enfermidade dela. Aí ele não vai atender mesmo. Mas de vez em quando Deus vai atender, porque ele será glorificado numa cura miraculosa. Uma cura miraculosa. Como a gente não sabe, então a gente tem que orar. Mas aí a gente usa a Bíblia para orar também. É errado usar a Bíblia para orar? Não. Só que aí você tem que usar a Bíblia toda. Ou seja, o salmista ora louvando também, não ora só pedindo. Já viu aquela oração que a gente faz?
Chega lá, vem com a listinha de pedido, igual eu, né? Falei que tem uma listinha de pedido aqui. Aí chega lá, primeiro minuto da oração. Senhor, eu quero te pedir. Aí você vai lá pedindo, abençoe os grupos discipulados, abençoe a escola dominical, abençoe a nossa família, abençoe, Senhor, o coral, abençoe o presbitério, abençoe o sínodo, abençoe o Supremo Concílio, abençoe os missionários, termine em nome de Jesus, amém. Tchau. Não deu tempo nem de... Que conversa foi essa? Oração fast food. Você chegou lá pensando que Deus está num drive-thru, do outro lado, anotando seus pedidos, aí você vai passar o cartão, ou vai entregar o dinheiro. Qual que é o cartão, qual que é o dinheiro? Fala em nome de Jesus. Falou em nome de Jesus, pronto, ele é obrigado a dar. Aí chega lá do outro lado e você recebe o seu sanduíche, ou você recebe as bênçãos que você pediu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, como é que funciona? Você tem que agradecer, você tem que falar, você tem que conversar. Como é que você conversa com as pessoas? Você tem que conversar com Deus assim também. Não com a mesma informalidade, estou querendo dizer. Você achar que você está conversando com seu filho, você está pensando que você está falando com sua mãe, você está pensando que você está falando com seus empregados ou com seu chefe. Você está falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você está falando com aquele que é onipotente, onisciente, onipresente. É aquele que é o criador de todas as coisas, da galáxia, do universo, do Sol. É aquele que fez funcionar o planeta Terra de uma maneira que a gente até hoje fica buscando entender como é que funciona a gravidade, como é que funciona o movimento estelar, como é que funciona, a gente não sabe, e foi Deus que fez, e fez de forma perfeita. Nós estamos falando com um ser desse, que é inteligente, você não vai conseguir enganar, não. É um ser soberano, ele é o rei, você não vai conseguir falar como se fala a qualquer um. Você tem que saber o que você fala para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É óbvio que não estou falando a respeito de usar palavras formais, eu estou falando de você usar uma reverência e um temor reverencial diante de Deus. Por isso que a gente ensina lá na igreja que você não vai chamar Deus de você. Tem que pelo menos chamar Deus de Senhor. Sim. Porque ele não é teu vizinho, ele não é teu amigo, ele não é teu filho, ele não é teu pai. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Deus verdadeiro. Existem primeiros dois extremos a respeito da intercessão. Primeiro, é que o julga inapropriado interceder e só agradece. Porque eles dizem que Deus já escolheu todas as coisas que vai acontecer e como está escrito em Efésios 1:11, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ele não vai mudar de ideia. Mas existem aqueles outros que dizem o seguinte: não, a oração transforma as coisas. Está escrito, nada tendes porque não pedis. Tiago, capítulo 4, versículo 2. E as duas coisas estão na Bíblia. E aí, como é que faz? Como é que resolve? Não resolve? Resolve-se. Resolve-se, meus irmãos. Existe o seguinte: Deus realmente escolheu todas as coisas que ele vai fazer conforme tudo que ele escolheu e acabou. Só que dentre as coisas que ele escolheu é a sua oração, é o meio. Na teologia reformada nós dizemos que a oração é meio de graça. Berkhoff diz que não é, Rod diz que é. Então vamos deixar os teólogos brigando por isso. A Confissão de Fé de Westminster, ou pelo menos o Catecismo Maior e Breve, diz que oração é meio de graça. O N. Gruden amplia a lista de meios de graça e coloca oração, mas também coloca mais um monte de coisa. O que acontece? Deus escolhe agir também por meio de meios. Sim. Deus pode agir por meio de alguma coisa, sem meio nenhum, contrariando a todos os meios. Ele escolhe como ele quer fazer. E boa parte das coisas ele escolhe fazer por meio de algo. E Deus escolhe abençoar seu povo por meio da oração. Por isso o Tiago diz, nada tendes porque não pedis. E por isso está escrito em Efésios 1:11, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E dentre essas coisas que ele faz é atender a oração e, atendendo a oração, governar as coisas conforme o conselho da sua vontade. A gente sempre lembra que existem dois grupos que a gente acaba se afastando, o grupo dos arminianos e o grupo dos hipercalvinistas. Qual que é o grupo dos arminianos? Que Deus sabe o futuro porque ele previu, não porque ele determinou. Que dizem os hipercalvinistas? Independentemente das coisas que a gente faça, Deus levará a cabo todos os seus propósitos.
E o que dizem os calvinistas? Não é hipercalvinista e não é arminiano. Que Deus fará todas as coisas conforme ele deseja, governando por meio dos meios. Ou seja, não é apenas o decreto ou a doutrina dos decretos que a Bíblia ensina. Ela também ensina a doutrina da providência. Deus é providente, Deus governa na história. Ele não apenas decreta nos tempos eternos, ele também governa na história. E ele age por meio também da oração de seus servos. Daí a importância da oração. Daí a importância de orar. Estamos em qual item? Item 7. Lição da oração número 7. Acompanhe comigo, não desista. 25 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, você não pode abandonar. Seu cérebro está pedindo um refresco, mas aguarda aí, cérebro, que você já vai ter o seu refresco. Vamos lá. Se você exerce algum tipo de liderança espiritual, exercite suas orações públicas. Você percebeu que nas liturgias que eu conduzo, só os presbíteros oram e os diáconos? Normalmente é assim. De vez em quando eu peço para outras pessoas orar, além dos presbíteros e dos diáconos. Por que que eu penso assim? Por que eu faço dessa maneira? Porque eu sei que o presbítero e o diácono, ele chega no culto já pensando que ele pode ser chamado para orar. Então, ele não vai infartar quando eu chamar para orar o irmão fulano que está lá pensando que não vai orar no culto, é que ele chega lá e a primeira coisa que ele tem um susto. Segundo susto que ele tem, quando o diácono leva o microfone. Imagina, se o microfone der microfonia, terceiro susto, ele cai duro no chão de susto, infartado. Por quê? Porque ele não pensou que ele pode orar. Já o presbítero, o diácono, a liderança da igreja sabe que pode ser chamado para oração. O pastor sabe que vai fazer oração. Então procure se organizar mentalmente sobre o que você vai orar. Como você vai orar. Que palavras você vai usar. Sabe por que presbítero? Sabe por que diácono? Sabe por que pastor, colega que eventualmente está assistindo, professor de escola dominical? Porque seus alunos estão aprendendo a orar por meio da sua oração. Você pode não ter pensado nisso, mas acontece. As pessoas chegam em casa, vão almoçar e comentam: nossa, que oração bonita o presbítero falou, o irmão falou, o pastor disse. Então o presbítero tem que saber, o professor de escola dominical tem que lembrar, o pastor tem que se comprometer que as pessoas estão ouvindo a nossa oração, buscando aprender também a orar conosco. Já pensou nisso? O pai, quando ora, a mãe, quando ora, ele está dando exemplo para os seus filhos sobre como eles vão usar as palavras para orar. E aí você já deve estar me perguntando, o senhor, a senhora, meu irmão, minha irmã, no seguinte: tem base bíblica um negócio desse? Tem. Eu estou coçando aqui que um inseto me picou. Se você acha que é só coronavírus que dá problema, os mosquitinhos da dengue não se sensibilizaram pela nossa situação enfrentando coronavírus, não. Tá aí, eu já matei uma Aedes aegypti hoje. Hoje, 28 de março, quando eu estou gravando esse vídeo. Vamos lá. João 11, versículo 41 e 42. Pai, disse Jesus, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus está fazendo uma oração preocupado com Deus, com o Pai que está ouvindo, mas também preocupado com a multidão que está ouvindo, para que eles creiam, para que eles tenham a convicção de uma verdade doutrinária que está sendo passada, informada por meio da oração. Às vezes a gente subestima oração e louvor e pensa só na pregação expositiva. E esquece que a oração está ensinando e o louvor está ensinando. Então a gente precisa pensar como nós estamos orando, que palavras nós estamos orando. Treine orar. Treine suas orações. Ao treinar suas orações, você estará orando também. Resumindo, a oração pública, diz Carson, é uma oportunidade pedagógica. É uma oportunidade pedagógica. Seus alunos, suas ovelhas, sua família está aprendendo a orar com você.
Na minha experiência como pastor, eu ouço aqui e ali pessoas usando minhas expressões quando eu oro. E elas estão usando. Por quê? Porque a minha oração está influenciando a oração das minhas ovelhas. Você presbítero, você pastor, você diácono, você professor de escola dominical, você pai, você mãe, você discipulador, você líder de um grupo de discipulado, você líder de uma sociedade interna. Você tem que saber que as pessoas estão ouvindo sua oração e aprendendo a orar com você. Quer você queira, quer não. Quer você tenha chamado elas para aprender, quer não tenha chamado. Oitava, graças a Deus, pastor, não aguentava mais, essa aula está comprida. 30 minutos. Ore até que você ore. O que isso quer dizer? Não desista de orar. Isso aqui era uma lição dos puritanos. Não desista de orar. Jesus ensinou a persistência da oração. Capítulo 11, versículos 5 a 13 de Lucas. Lucas fala bastante sobre a oração. É um evangelho que trata bastante sobre a oração. Lucas fala a respeito traz a parábola do amigo inoportuno, ou importuno, perdão. E num determinado momento, ele diz ainda, numa outra ocasião, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tem Lucas, mas eu não acho de jeito nenhum. Calma aí. Lembra daquela parábola do juiz iníquo? Parábola do juiz iníquo. Tá marcadinha aqui. Olha o que você faz. Faz igual eu. Você marca os versículos com a caneta, ao invés de marcá-los com a memória. Lucas 18, versículo 1. Ao invés de marcar com a caneta, olha, e minha Bíblia ainda tem a setinha. Aí você faz o quê? Você deixa o papel lá e esquece da memória. Lucas 18, 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Significa que você tem que orar, continua orando. Quando você parece que parou de orar, você continua orando, você permanece lá. Você está falando, às vezes você já começa a pensar e as tentações de Satanás estão chegando naquele momento na tua vida. Sabe por quê? Porque você não está com vontade de beber água. Você passa 8 horas sem beber água, mas você ajoelha no chão para orar, a água, a sede vem. A fome vem. A vontade está no WhatsApp, tem. Você não estava nem ligando no WhatsApp, mas você ficou à vontade no WhatsApp. Martin Lloyd-Jones, um livro que ele escreveu, O Combate Cristão, ele fala que isso é tentação do diabo. Porque você não estava nem pensando nisso. De repente, você não está nem pensando da existência de Deus. Mas você baixa, você ajoelha seus joelhos, você fica no chão, você põe sua cabeça no pó, você se prostra na presença de Deus, vê aquela dúvida, Deus não existe, você está aí perdendo seu tempo. Será que Deus existe mesmo? Você não estava pensando nisso, mas naquele momento você começa. Ou então, será que você está certo? Será que Deus está te escutando? Lembra daquele pecado na sua vida que você ainda comete? Você não abandonou? Lembra aquela hora que você brigou com tua mulher, que você brigou com teu esposo, você brigou com teus filhos, você falou palavra dura para os seus pais? Deus não está te escutando, não. Aí você pede, ó Senhor, perdão, perdoa meu pecado. Será que você foi perdoado? Tudo isso é seta do diabo para te afastar da oração. E o sujeito faz o quê? Desiste de orar ou continua? Continua a orar. Ignora esses pensamentos. Blinde tudo isso e pense. Você não tem que falar, some daqui, diabo. Você continua a orar, ignora o diabo, continua a orar. Continua lá no seu propósito de orar até que você ore. Porque você ajoelhou para falar com Deus, não foi para falar com o diabo. Fala com o diabo noutra hora, se você quiser. Mas naquela hora você fala com Deus, você continua a falar com Deus. Mesmo que você fale isso ao Senhor, Senhor, perdoe que eu estou sendo, nesse momento, assediado por um monte de pensamento que não são meus, mas que estão chegando aqui e eu estou começando a dar bola para eles. E está me atrapalhando. O Senhor me perdoe se eu estiver pecando nisso. Mas nós vamos continuar a nossa oração, nós vamos continuar a nossa conversa. Ore até você orar. Não desista de orar. Não desista de orar. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você precisa disso. Eu preciso disso. Eu preciso que você ore por mim.
Você precisa que eu ore por você. Nós precisamos de uma vida de oração. Então, são essas aí as 8 lições. Eu gostaria aqui de deixar aqui as perguntinhas. Tá vendo aqui, ó? Se você não anotou ainda o nome do livro, ó, aqui, ó. Tá vendo aí? Tô organizando aqui que não cabe meu braço. Pronto. Eita, reforma, um chamado à reforma espiritual. D.A. Carson. D.A. Carson. Leia. Cultura Cristã. 2ª edição. Pensei que não ia sair. Demorou, mas saiu. Graças a Deus. 3 perguntinhas para você. Relacione, ou 3 tarefinhas, né? Relacione as coisas positivas e negativas que você tem aprendido ao ouvir a oração de outras pessoas. Você não precisa ficar procurando na internet, não. Lembra do que acontece na igreja, no grupo de discipulado. Como é que as pessoas oram, normalmente? O que tem de positivo, o que tem de negativo para você imitar? É um bom início para você só lembrar de escolher um modelo, um bom modelo para você orar. Segundo, não se preocupe que, pastor, eu estou julgando e tal. Calma lá. A Bíblia diz que você tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom. Quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, e julgais todas as coisas para não retendo o que é bom, está falando de uma coisa num texto, está falando de outra coisa no outro texto. Eu não vou aqui explicar as duas formas, que às vezes a gente assim pensa, nossa, a palavra é igual a palavra mundo na Bíblia. Toda vez que aparece a palavra mundo na Bíblia, ela tem o mesmo sentido? Só se toda vez que você ler a palavra manga, tiver o mesmo sentido. Só se toda vez que você ouvir a palavra pé, tiver o mesmo sentido. E pé de alface, ao pé da letra, e o pé do menino e o pé do moleque significa a mesma coisa. Não significa, né? Ainda tem um pé de moça, que é um doce muito gostoso. Concorrendo diretamente aí com o pé de moleque. Relacione, segunda tarefa, relacione maneiras práticas pelos quais você se comprometerá a progredir na sua vida de oração durante os próximos 6 meses. Sim, se organize, trace metas, você tem que se planejar. Oração requer planejamento. Quem falha em planejar, está planejando falhar. 3. O que querem dizer os pregadores e professores cristãos quando nos encorajam a meditar em oração na palavra de Deus? O que significa isso? Manda um feedback para mim. Pode ser neste vídeo mesmo, você deixa lá no final. Os likes que você deixa me ajudam a entender o que está acontecendo com quem está assistindo. Os comentários que você deixa, sobretudo se vocês estiverem respondendo às nossas colocações, eles nos ajudam a entender o que está acontecendo com as ovelhas. Nesse momento de crise, antes eu olhava para o olho dos crentes, para o olhar dos crentes enquanto eu falava e eu percebia se eles estavam entendendo ou não, se estavam assimilando ou não. Hoje não tem isso, eu estou falando para a câmera. Eu estou com a parede na minha frente. E aí? Eu preciso do seu feedback. Isso é importante, preciso saber que você está vivo, preciso saber que você está acordado, preciso saber que você está ativo. Então, dê aí a sua contribuição, fale com a gente, fale conosco. Deus te abençoe. Espero que você ore bastante e que suas orações cresçam em qualidade e quantidade. Deus te abençoe. Amém.